O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Reverendo Diácono Rômulo, que está nos seus preparativos para a ordenação no próximo sábado, às 19 horas, na Catedral Cristo Rei, juntamente com o Diácono Daniel e o Diácono Lucas Aguiar, que acaba de adentrar a Basílica Ermida. Também a vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube e no Instagram, Mãe Piedade. Hoje, em especial, terei a oportunidade de presidir as duas Eucaristias, tanto agora da parte da manhã quanto da parte da tarde. E, por isso, na mesma modalidade que tenho feito, proponho um itinerário de aprofundamento na Escritura a partir da liturgia que nos é dada. Em primeiro lugar, olharmos com atenção para o segundo livro dos Reis. E mais à tarde, vermos a riqueza do Evangelho. As duas homilias, então, têm como pretensão criar um itinerário de aprofundamento a partir da liturgia na nossa vivência no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O trecho que hoje escutamos do capítulo 22 começa com um verbo muito interessante e instigante. O sumo sacerdote Eucias disse ao secretário Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Só se acha aquilo que se perde, o que não se tem, concordam? Ninguém acha uma coisa. E nós podemos achar algo assim, por coincidência. Achei R$100 no meio da estrada, R$1. Ou pode ser aonde eu coloquei aquela coisa. E dedicar-se a procurar. Sabem o que me espanta? É que esse achar, ele está intimamente ligado não a algo que se procurava. Eles não procuravam o livro da lei. Talvez até eles nem tinham dele conhecimento. Por quê? Porque com o passar do tempo, Judá começa a se afastar da lei, do templo, da fidelidade ao Senhor. Começam a confiar, como é próprio de todos nós, nas nossas próprias capacidades, nas nossas interpretações da vida, da realidade, e que em alguns casos são muito justas. O problema é que elas parecem ter uma tendência a partir daquela máxima que está no ditado: toda vista a partir de um ponto, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Do lugar que eu vejo é assim, mas nem sempre do lugar que eu vejo corresponde à realidade.
Basta ver as brigas que nós temos, às vezes, por uma mensagem interpretada erroneamente no WhatsApp. Doído, né, minha filha? Não é? É desse jeito. Pois bem, eu não estou querendo fazer voltas, mas eu quero fazer o preâmbulo para justamente tocar no ponto central. Eles acharam o livro da lei no templo, no qual eles já não tinham referência, já tinham se perdido dele, já tinham se perdido do seu Senhor. E, portanto, eles acham, e por coincidência, quando leem, percebem o quanto estavam distantes daquilo que seria realmente o horizonte de seguir o seu Senhor. E esse texto, ele é muito conveniente para o nosso tempo. Permitam-me. Me lembro que escutei algumas pregações, ainda antes de entrar para o seminário, de alguns milenaristas, inclusive milenaristas, pessoas que pensavam mais no fim do mundo e por aí vai, dizendo: a Bíblia vai ser nos tirada. Vai ser tirada de todos nós a Bíblia, a Sagrada Escritura, os ensinamentos da igreja, vai ser nos tirado. O diácono Rômulo, que tem apesar de ser mais novo do que eu, e tem os cabelos brancos, como o Filho do Homem narrado lá no livro do Apocalipse, ele também escutou isso, e eu tenho certeza que alguns escutaram, aqueles que participam mais de nossas comunidades. Dizia-se isso: a Bíblia nos vai ser tirada. Um medo de se ficar sem Escritura. E algumas referências eram, inclusive, feitas do segundo livro dos Reis. Porém, a Bíblia não nos foi tirada. E permitam-me, eu acredito que não será. Mas eis a coisa mais grave e mais terrível e séria. O livro da lei não foi tirado do povo de Israel no período em que aqui é narrado. Eles deixaram de acreditar nele. E quando uma coisa não tem importância, a gente coloca em qualquer lugar. Correto? Nós não estamos no tempo, e eu afirmo sem nenhum medo, nós não estamos no tempo em que a Bíblia nos será tirada. Pelo contrário, nem mesmo o Evangelho nos vai ser tirado. Não enquanto livro, não enquanto escrito. Nós estamos no tempo onde, como na realidade, lá do segundo livro dos Reis, as pessoas perdem a referência do Senhor, da fidelidade a Ele, da fidelidade à aliança, começam a falar da Escritura segundo os seus apetites e suas vontades, numa questão de idolatria profunda, e fazem com que a Sagrada Escritura perca sua força. E os responsáveis por isso não são os que não creem. São aqueles que dizem crer. Porque pegam, segundo seus apetites e suas vontades, os textos bíblicos, trabalham conforme as suas vontades e dizem, inclusive, o que o texto bíblico não diz. Em todos os ramos, dos mais progressistas, aqueles que são tão devotos e cuidados com os mais necessitados, como aqueles que são os mais firmados na observância estrita da doutrina. E fazem com que a Escritura comece a cair em descrédito, porque deixam de apresentar a palavra que é de Deus para colocar a sua palavra. E não precisamos pensar em nomes, não. Alguns vão começar a pensar, realmente tem tal... Não, não precisa não. Basta vermos a dedicação que cada um que se senta em muitos dos nossos bancos tem para meditar a Escritura Sagrada, segundo o ensinamento e a tradição da Igreja,
que é a responsável por ela estar em nossas mãos até hoje. E da qual, inclusive, Lutero bebe para conseguir traduzir a Sagrada Escritura. Achei o livro da lei da casa do Senhor. E quando eles escutam o texto da Escritura enquanto rei, líderes do povo e povo, eles percebem o quão distante nós estamos daquilo que o Senhor realmente nos ensinou. Quão longe nós estamos. E quem é o responsável? Quais são os responsáveis por eles estarem longe do que o Senhor ensina? Senão eles mesmos. Senão aqueles que são inventivos demais, ou progressistas demais, ou retrógrados demais, ou todos aqueles que têm a pretensão de dizer, inclusive, o que o Senhor quer dizer. Por isso que a metodologia que nós trabalhamos não é a de simplesmente pegar um texto isolado e falarmos dele, mas termos o cuidado de entender o universo no qual esse texto foi composto, porque ali o Senhor fala e, por coincidência, muitas vezes, não raras, o nosso tempo tem exatamente os mesmos traços, porque nós continuamos fazendo alianças, e não é mais políticas, é a partir das nossas paixões. Eu gosto de fulano, gosto de ciclano, nós pensamos assim, então nós nos unimos e nós seguimos esse caminho. Agora é muito interessante que existem aqueles que falam de uma pseudo-igreja que não exige que as pessoas estejam juntas. Existem aqueles que formam comunidades a partir de todos os apetites. Aquelas que são extremamente abertas, que estão dispostas a tudo. Me lembro uma vez que escutei um nome muito intrigante, Cuspe de Cristo. Nós vivemos num tempo onde até entre nós, a partir de um desejo de justificar se gosto de fulano ou não, manipulamos o texto bíblico. Por isso, e aqui eu concluo, por isso é tão importante entendermos aquilo que está no Salmo 118, 119, em especial no versículo 33a, que é o refrão do Salmo que nós cantamos hoje. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Quem ensina é Ele, portanto eu devo escutar a Ele, eu devo perceber o que Ele está dizendo com atenção. Mas me parece que essa disposição não está tão presente em muitos de nós, que somos tão devotos. Muitas vezes nós deixamos literalmente de meditar adequadamente a Sagrada Escritura, como, por exemplo, temos a Léxio Divina de toda terça-feira, para pegarmos aqueles que na internet ou em qualquer outro lugar falam só do que nós gostamos. Só por aí já é um erro, porque se a vida e a história e Deus só falar do que eu gosto, eu acredito piamente que não é Deus. Pode inclusive ser o diabo.